então que os irmãos intercedam por mim, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, diante de Ti estou, Senhor Jesus, ó Pai, como nada que sou. Quero, Pai, em nome de Jesus, Te agradecer e Te engrandecer e dizer, Pai, que a Tua misericórdia, Pai, é que está sobre a nossa vida, Pai, é que faz com que não sejamos consumidos, ó Pai. Pai, eu nada sou, a Tua misericórdia é por mim, é por todos nós. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, ó Pai, pela vida. E eu Te peço já de antemão, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, de encontro a cada pessoa, Pai, que está do outro lado, triste, Pai, oprimido, chorando, porque perdeu um ente querido, porque tem um ente querido no hospital e nós conhecemos muitos, ó Pai. E eu quero em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus te pedir que o Senhor venha, Pai, de encontro ao coração desta pessoa e que ela possa, Pai, apesar de tudo que está acontecendo, continuar crendo no Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, que não há nada, Senhor Jesus, ó Pai, nada que impeça o Teu trabalhar. Senhor Jesus, que no piscar de olhos o Senhor pode fazer tudo isso parar. Mas isso é se for da Tua vontade. Então, Pai, neste momento eu quero, Pai, que o Senhor venha me diminuir e que somente o Senhor venha aparecer. Que não seja, Pai, eloquência, Pai, porque eloquência de nada adianta, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a me usar, a me guardar, Pai, em nome de Jesus. Guarda os meus lábios, ó Pai, guarda o meu coração de mim mesmo, guarda o meu olhar, Senhor Jesus, ó Pai. Resplandece a Tua glória, Pai, sobre a minha vida, Pai, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmão que parou neste momento, Senhor Jesus, para falar contigo, Pai, para ouvir as Tuas instruções. Senhor, Pai, eis-me aqui. Faça, Pai, de mim um instrumento, Senhor Jesus, da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, te pedindo que a Tua palavra, que a Tua vontade venha prevalecer sempre, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus pecados. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, por ser, Senhor Jesus, ó Pai, tão pecadora. E mesmo assim, Pai, o Senhor me amar. E não há nada que eu venha fazer que o Senhor venha me amar menos ou mais. O Senhor me ama como eu sou. O Senhor te ama como você é. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, cobre, Senhor Jesus, cada um dos Teus, em nome de Jesus, ó Pai. Dá descanso, dá refrigério a cada irmão, Pai, que está neste momento com o coração aflito, Senhor Jesus, mediante tantas coisas, mediante, Pai, tantas dores, tantas aflições, tanto sofrimento, Pai. Mas nós cremos num Deus que é soberano, que é fiel, que é justo, que tudo pode, Pai, em nome de Jesus. Não vai ter o fundo? Glória a Deus. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas. É um texto muito conhecido e simples. E eu quero fazer aqui algumas observações a respeito desse texto, que fala sobre a cura de um leproso. Sim, Jesus, ele curava leprosos e ele continua curando. Eu não sei qual tipo de lepra que está na sua vida. Eu não sei qual tipo de lepra. Se é a lepra do desvio de caráter, se é a lepra da prostituição, se é a lepra da promiscuidade, se é a lepra da mentira. Não sei qual tipo de lepra que está na tua vida, mas eu sei que há um Deus que ainda hoje cura. Ainda hoje cura. Basta você fazer como esse leproso, que eu vou ler agora. A cura do leproso está nos 3 evangelhos, no de Mateus, Marcos, mas eu preferi aqui a ótica do Lucas, do discípulo Lucas. Ele era médico e ele dá a visão dele como médico, né? Lucas, capítulo 5, versículo 12. Vou esperar os irmãos abrirem suas Bíblias. Lucas, capítulo 5, verso 12. E eu vou ler até o verso 16. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou.
Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nós vemos aqui, irmãos, um leproso. Primeiro nós vemos que Jesus estava vindo. Jesus, ele não andava sozinho. Onde Jesus andava tinha uma multidão com ele. Esse leproso com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. E ele vai lá e ele se põe na frente de Jesus. Ele se prostra com rosto e terra e ele roga que, se Jesus quiser, Jesus pode curar. Jesus pode curá-lo. E o que eu quero dizer aqui nesse verso, que ainda hoje Jesus cura. Que este homem, ele tinha uma doença que era a lepra. A lepra era a doença da época. Ela era uma doença incurável. Ela ia comendo aos poucos. Ela comia as cartilagens, ponta dos dedos, nariz, boca, ouvido. Ela tirava a sensibilidade do corpo. Ela tirava a forma que as pessoas sabiam que estavam com lepra. Era de repente fazendo alguma coisa com água quente, com fogo, queimava e aquela pessoa não sentia. Era um indício de que estava com lepra. A lepra, ela era terrível. Então, quando uma pessoa estava com lepra, ela saía do convívio das pessoas. Ela não podia mais ficar com a família, ela não podia mais ficar com os amigos, ela não podia mais ir ao templo. Ela tinha que ser isolada, basicamente como estamos hoje, isolados. Só que o leproso, ele ficava ali e ele sabia que aquela doença era incurável. E ele ficava com aquelas pessoas que também tinham a mesma doença. Chamava leprosário. Ele ficava naqueles lugares. Quando as pessoas viram um leproso, elas passavam longe. Os historiadores dizem que passavam, que tinha que bater um sininho, né, para avisar que o leproso estava passando. Tamanha era o contágio, era uma doença altamente contagiosa. Mas aqui eu quero identificar para os irmãos que esse leproso, mesmo ele sabendo que a doença dele era incurável, ele sabia que era incurável. A lepra, ela era incurável, ele sabia que era incurável, mas ele não se limitou. Ele poderia muito bem dizer assim: a lepra não tem cura, mas ele sabia. Ele acreditava num Deus que tinha o poder de curar e ele se prostrou na frente. A palavra do Senhor diz que o corpo dele estava cheio de lepra. Então, aqui que a gente entende que o corpo dele já estava no estágio avançado. A lepra fedia. Mas ele não se limitou a se prostrar diante do Todo-Poderoso, aquele que cura, e dizer: se quiseres, pode purificar-me. Veja, irmãos, aqui a gente pode identificar duas coisas. Primeiro, a fé desse leproso. Ele sabia que Deus podia curá-lo e ele disse: se quiseres. E vemos outra parte também. Ele entendia que Deus era soberano. Se ele quisesse, ele sabia que era da vontade, se fosse da vontade do Senhor, o Senhor poderia curá-lo. Se quiseres, pode purificar-me. Quantas vezes hoje nós dizemos, ou nós dissemos para nós mesmos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar desse meu pecado, dessa minha transgressão, desse meu desvio de caráter. Quando eu falo mal de alguém, quando eu minto, quando eu levanto falso, quando eu digo o que eu vi, o que eu não vi. Quantas vezes a gente diz, como esse leproso: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar desse pecado. Esse leproso, ele se prostrou diante do Senhor e disse: se quiseres. E hoje o Senhor diz para você: se você quiser, o Senhor pode te purificar. Se eu quiser, o Senhor ainda pode. Ele é o mesmo, hoje e sempre. Então eu te peço, irmão, que você faça uma análise na tua vida, assim como eu faço todos os dias e como eu estou fazendo, porque antes dessa palavra chegar até vocês, ela veio de encontro para mim, e eu pedi: Senhor, me purifica,
Eu até brinco com meu esposo, quando fala qualquer coisa, eu falo, amor, eu quero ir para o céu. Eu não quero saber de um monte de coisa, porque eu não quero que meu coração seja contaminado, eu quero ir para o céu. E o Senhor está aqui e Ele diz, e Ele foi lá e Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. A lepra, ela era muito, muito contagiosa. E Jesus foi lá e tocou esse homem. O puro tocando no impuro, que não se tornou-se impuro. Jesus tocou no impuro. Aleluia. E ele não se tornou impuro porque ele era puro. Eu não acredito, irmãos, sabendo do nosso Deus como Ele é, que Ele foi lá e tocou assim, sabe, com medo. Não, eu não acredito, a Bíblia não fala. Mas eu acredito que quando Ele fala, quando a Bíblia fala que tocou, Ele foi lá e Ele abraçou esse homem. Ele abraçou esse homem. No Evangelho, eu não lembro se no de Mateus ou se no de Marcos, fala que Ele teve grande compaixão. Uma pessoa que tem grande compaixão, ela não simplesmente toca, ela não simplesmente dá a mão, ela toca, ela abraça. E Jesus com certeza abraçou este homem. Abraçou porque Ele queria devolver também a este homem a dignidade. A dignidade dele ser excluído. Dele ser excluído da sociedade, ser excluído do convívio das pessoas. Ele não só devolveu a saúde física dele, mas Ele também devolveu dignidade a ele, para esse homem. E em seguida, Ele vai e fala assim, e aí ele seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E aí então Jesus ordenou, não conte isso a ninguém, mas a mostrar-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Irmãos, mas a gente vê mais no versículo 15, que este homem, pelo contrário, ele não segurou aquela notícia. Ele saiu, e ele saiu falando. E aí a gente pensa assim, por que Jesus fala para que ele não conte para ninguém? E eu vejo aqui, interpretação minha, que Jesus, ele simplesmente ele não queria só curar uma pessoa da lepra. Ela queria salvar aquela pessoa, assim como ela quer salvar a gente. Hoje, Jesus está falando conosco. Ele não nos quer somente nessa quarentena, que a gente não sabe quando vai passar. Ele não nos quer somente nesse momento. Ele não quer somente sanar a tua dor momentânea. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar deste mundo pecaminoso, porque Ele virá e Ele quer te levar. Ele quer me levar. E Ele simplesmente ele fala para esse homem, para que ele não fale. Para que ele não fale para outras pessoas. Para que ele vá falar para Moisés, né, sobre essa cura. Por quê, irmãos? Em Levítico, depois os irmãos podem ver o capítulo 13 e o 14, que dizia? A lepra, naquela época, era como se o sacerdote, era como se ele fosse o médico sanitarista. Digamos que ele fosse o médico da Anvisa. Uma pessoa tinha lepra, ela ia, se apresentava para o sacerdote dizia que ela tinha lepra. Então, naturalmente, quando o leproso era curado, o que ele fazia? Ele tinha que se apresentar também para o sacerdote, para que o sacerdote, mediante a palavra do sacerdote, o sacerdote declarasse, olhava todo aquele corpo, avaliava e dizia, está curado. Então, aquele homem, quando Jesus fala para esse homem que é para ele ir e não contar a ninguém, mas mostrasse ao sacerdote para oferecer a purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, era por isso. Porque o sacerdote tinha autoridade de Deus para dizer para aquele homem que ele estava curado. E era por isso. Aquele homem, ele sai correndo. Imagina a família deste homem se ele de repente não fosse para o sacerdote para fazer a constatação que ele estava curado. De repente ele chega pulando, alegre, eu estou curado. E aqui eu faço uma outra observação, irmãos. Quem que consegue receber um milagre de Deus e se calar? Ninguém consegue receber o milagre do Senhor e ficar quieto. Ninguém consegue ser curado da Covid. Ninguém consegue ser curado de um câncer e ficar
fingindo que nada aconteceu. Não, a pessoa quer sair gritando, dizendo: eu estou curado, Jesus me curou. Então, irmãos, este homem, ele saiu. A palavra do Senhor fala aqui que todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo. Este homem, ele saiu falando, né, como eu já falei, não sei se no de Marcos ou no de Mateus, que ele sai falando para todo mundo, propagando para todo mundo que ele havia sido curado, que Jesus havia sido curado. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Ainda hoje ele cura, ainda hoje ele transforma. Ele diz que se quiseres, aquele leproso diz que se quiseres, irmãos, nós sabemos que se o Senhor quiser, ele nos cura. Se o Senhor quiser, ele acaba com toda essa pandemia. Todavia, seja feita a vontade do Senhor. Esse leproso, ele entendeu que o Senhor podia, mas que fosse feita a vontade do Senhor. Que fosse feita a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é soberana. A vontade do Senhor, ela sobressai, irmãos. Eu sei que quando a gente perde alguém, dói. Quando a gente sabe que tem um ente querido no hospital, entubado, dói. A gente chora. E a gente não pergunta por quê, mas a gente fala: Senhor, olha esta pessoa. Senhor, olha essa situação. Mas a gente entende que a vida é dele, que a vida pertence a ele, que é ele que dá, que é ele que tira. Ele restitui reis e ele destitui reis. O nosso Deus, ele é soberano. E aqui também, irmãos, fala: espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Muitos hoje estão ainda buscando Jesus, só Jesus que cura, mas não o Jesus que salva. Estão buscando só Jesus que dá uma cura momentânea e que depois vai virar as costas. O nosso Jesus, ele nos conhece. Irmãos, quando Jesus se deu lá na cruz, sim, ele se deu lá na cruz. Ele disse, ele sofreu. Ele falou que todavia, que ele não gostaria de passar pelo que ele ia passar, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai que o enviou. E ele sabia que ele faria isso por mim, por você, pelo Ederaldo, pelo pastor Adriano, pela Aline, por cada um de vocês. Ele sabia. Ele já sabia como seria nosso caráter. Ele sabia. Ele não estava enganado. Jesus, ele não era bobo. Ele não é bobo como numa música secular, que eu não sou bobo para tirar onda de herói. Não, Jesus, ele não estava ali tirando onda de herói. Ele estava ali porque ele nos conhecia, porque ele queria nos resgatar. E ainda hoje ele quer nos resgatar. Aleluia. Há multidões hoje clamando ao Senhor. Há multidões hoje chamando só Jesus. Mas há uma multidão que a gente sabe que se o Jesus parar tudo isso amanhã, essas pessoas não lembrarão. Muitos de nós vamos passar pela moinha. Muitos de nós vamos passar pelo deserto, porque Jesus assim quer, porque Deus assim quer. Ele quer nos moldar. Ele quer saber até onde vai a nossa determinação em servi-lo. Irmão, servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Estar num púlpito, estar numa igreja arrumado, falando do amor de Deus, é maravilhoso. Estar aqui atrás de um vídeo onde vocês não me conhecem, onde vocês não sabem como que é a minha vida, é muito fácil. Mas há um Deus que sabe que quando isso aqui tudo apagar, Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é a Nilda quando essa luz apagar, quando eu sair daqui. Ele sabe como é meu caminhar, Ele sabe meus pensamentos. E é esse Deus que quer te resgatar. É esse Deus, um dia eu falei que eu gostaria muito que as pessoas entendessem que essa pandemia é provisão sim, é permissão do Senhor sim. Mas é porque Deus, Ele quer a transformação de cada um de nós. Ele quer. Até onde vai se estender, nós não sabemos. Nós não sabemos até onde vai, nós não sabemos o que vem adiante.
Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que não vai nos deixar perecer. Eu sempre peço para o Senhor, Senhor, se for para eu me perder, me resgata antes. Porque a vida aqui nessa terra, irmãos, não será fácil. Quando o Senhor recolher a sua igreja, quando o Senhor buscar a sua igreja e Ele retirar o Espírito Santo dessa terra, não queiram estar nesse lugar. Outro dia eu tive um pesadelo, sim, eu digo que é um pesadelo, onde eu me via de repente às 4 da tarde, à noite, anoiteceu, uma escuridão terrível. Minhas irmãs voltavam da rua e eu estava só com elas, eu não via ninguém da igreja, eu não via meu esposo, eu não via ninguém, mas eu sabia que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Eu havia ficado e eu comecei a falar para minhas irmãs, Jesus voltou e eu não fui, Jesus voltou e eu não fui. Irmãos, eu não quero passar por isso, eu não quero que você aí do outro lado passe por isso. Então hoje é noite de conserto. Todos os dias o Senhor está falando. Todos os dias o Senhor está falando, está comunicando algo a cada um de nós. Se conserte. Se conserte. Se ponha diante do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, não crie atalhos. Cuidado com as mentiras. Cuidado com os disse-me-disse. Cuidado com as difamações. Cuidado com as contendas, cuidado com o leva e traz. São as pequenas coisas que nos fazem tropeçar. E muitas vezes a gente cai. O pecado grande, aquele que a gente jura que a gente está vendo, esse a gente vai querer se desviar. Mas são nas pequenas coisas que a gente tropeça. E o pecado, o inimigo, a Bíblia assim já diz que não descansa. Ele não descansa. Quem descansa somos nós. Quem descansa somos nós, irmãos. Sabe, dormindo em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Não vamos dormir nesse berço esplêndido. Vamos descansar nas asas do Senhor. Mas descansar, sabendo que Ele está nos guardando. Sem dormir, irmãos. E aqui ainda diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, Jesus, Ele orava, Ele tinha necessidade de orar. Ele tinha necessidade de buscar o Pai. Ele tinha necessidade de buscar a presença do Pai que o enviou. Jesus, Ele podia não orar. Ele era Deus também, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus aqui na terra. Ele não precisaria, entre aspas, orar, mas Ele orava. Ele tinha necessidade, porque tudo que Jesus faz é simplesmente para deixar como exemplo. Quando Ele batizou, se foi para deixar como exemplo que nós tínhamos que batizar. Quando Ele ia ao templo, é que Ele deixou como exemplo que nós tínhamos que ir ao templo. Quando ele fez milagres, e Ele disse que nós faríamos muito mais. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, é porque Ele era para mostrar para a gente que a gente tinha que ser humilde. Tudo o que Jesus fez foi para mostrar para a gente que a gente, como ser humano, tinha que fazer igual. E Ele saía, Ele ia para lugares solitários para orar. De repente o teu lugar solitário é na madrugada sozinho, é no teu quarto. De repente você está com o teu esposo deitado, teu esposo já dorme. Teu lugar solitário é ali em espírito. Teu lugar solitário é na cozinha. Onde é o teu lugar solitário? Saia, vá para um lugar solitário e vá buscar a face do Senhor. Vá buscar respostas que só Deus pode dar. Vá buscar Deus, vá buscar o Deus que tira a ansiedade, o Deus que cura a depressão, o Deus que tira a opressão, o Deus que restaura vidas, o Deus que transforma vidas, o Deus que salva casamentos. O Deus que cura, o Deus que manifesta. Vá buscá-lo, pois Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Ele está com os ouvidos abertos, inclinado, só esperando você falar. É verdade. Oh, aleluias! Oh, papai, eu te amo, meu Deus.
Eu te amo. Eu declaro, irmãos, que você aí do outro lado também possa dizer que sem Ele você não pode viver. Que sem a presença dEle você morre. Sem a presença dEle você não pode nada. Você é como um zumbi. Mas com Ele tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu não vou me alongar porque foi até aqui que o Senhor permitiu que eu falasse. Eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o nome dEle, porque Ele é meu Deus. Ele que me tirou do charco de lodo. Ele que transformou a minha vida. Olhando para trás eu penso, quão maravilhoso é o meu Deus. Quão maravilhoso é meu Deus. Que eu sendo nada, olhou para mim com compaixão. Não fui eu que o aceitei. Foi Ele que me chamou. Ele que me chamou. Vem, minha filha. Vem para os meus braços. Vem para os meus braços. E hoje Ele diz para você: vem. Vem para os meus braços. Descansa em mim. Repousa em mim. E todo aquele que estiver cansado e oprimido e sobrecarregado, venha para os braços do Pai. Ele ainda está aqui, mas haverá um tempo que Ele não estará mais. Não haverá mais necessidade, pois Ele resgatará a igreja e Ele te quer junto. E eu quero continuar nesse barco com Jesus. Então, irmãos, mediante esta palavra, se tem alguém aí do outro lado que já conhece a Jesus, mas que estava afastado dos caminhos dele, mas que sentiu o toque dele hoje, como esse leproso sentiu. Esse leproso encontrou dignidade no Senhor. Ele encontrou a cura do corpo, mas ele encontrou a cura da alma, da vida dele. Se tem alguém do outro lado que deseja voltar aos braços do Pai, esse é o momento. Esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de você dizer: sim, eu quero, eu desejo voltar. Mas há um outro convite também. Para você que está relutando. Para você que já ouviu várias palavras, mas está relutando. Hoje o Senhor te chama. E Ele diz: vem, meu filho, vem, filho amado. Vem nos meus braços descansar. Vem, pois em mim você encontra repouso. Este é o momento. Ache no Senhor repouso. Se alguém desse outro lado também, que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, este é o momento. Este é o momento. Eu agradeço ao Senhor Jesus pelo amor, pelo grande amor dEle na minha vida, na minha família. Eu agradeço por isso até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. O dia de amanhã pertence a Ele. Mas eu sei de uma coisa, que o dia de amanhã também Ele me ajudará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada. E eu quero fazer aqui uma oração de encerramento para cada um de vocês, para cada um, para mim, agradecendo ao Senhor. Meu Pai, meu Deus, meu Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és misericordioso. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por falar conosco. Eu te agradeço, Pai, por ser o meu Deus, o meu Redentor. Senhor Jesus, eu coloco os meus problemas, os meus anseios aos Teus pés. Mas é nos Teus pés também que eu desejo descansar. E o lugar mais alto, Pai, mais alto que eu desejo estar, é diante de Ti, Pai, é de joelhos diante de Ti. Forja em mim, Pai, o Teu caráter, em nome de Jesus. E que meus irmãos, ó Pai, possam ter uma noite reparadora, cheia da Tua presença, cheia da Tua unção, cheia do Teu zelo, Pai, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui meu esposo, para que ele possa encerrar, em nome de Jesus. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.